Pessoal, usando esse mesmo exercício como base, eu quero fazer um outro exercício. Onde imagina só que eu tenho aqui uma esfera A, uma esfera B. A distância entre elas, para mim, também vai ser 6 metros. Eu vou colocar que a carga A vai ser o mesmo valor, tá? Vai ser 4 microcoulomb e aqui vai ser 1 microcoulomb. E eu quero pegar uma terceira esfera e eu quero colocar aqui no meio, ó. Bem aqui, ó, vou chamar ela de C. E eu quero encontrar qual é a distância que eu tenho que colocar em relação a A para eu poder resolver ali, para ela ficar paradinha aqui no meu sistema ali. Pessoal, sempre que aparecer esse tipo de exercício, a primeira coisa que nós vamos fazer, sempre, vai ser colocar as forças. Então, ó, no B, em relação ao A, vai ter a força de A em B. Em relação a C, eu vou colocar que a carga aqui vai ser positiva. Se a carga aqui for positiva, professor, mas você está supondo que a carga é positiva? Sim, vou supor que a carga seja positiva. Mas pode ser negativa? Pode ser negativa. Mas eu vou colocar que é positiva. Aqui, ó, esse cara aqui vai ter uma força de C em A. C em B, desculpa, C em B. No A, mesma coisa, ó, vai ter a força de reação da força de A em B, e aqui vai ter a força de C em A. E aqui no C? Então, no C vai ter uma força de repulsão de F de C de A, e vai ter uma força de repulsão de F de C de B. F de C de B. Todo mundo com setinha em cima aqui, porque todo mundo tem direção, intensidade e sentido. Então é tudo vetorial. Como ele está perguntando só em relação ao C, que o C tem que ficar paradinho, isso significa que a força desse lado aqui tem que ser igual à força desse lado. Porque se eu empurrar aqui com uma força e empurrar aqui com outra força, ela vai ficar estática, parada. As duas forças vão ser iguais. Mesma coisa se for um cabo de guerra. Se eu puxar desse lado, se eu puxar desse lado, também vai ser igual. Por isso que a carga aqui no meio, ó, pode ser tanto positiva quanto negativa. Não interfere. Mas, professor, qual que é a carga que tem lá? Eu vou colocar que é Q. Tanto faz, ó. É uma incógnita, Q. E o que eu tenho? Que o F de C de B tem que ser igual ao F de C de A. Vetorzinho, mas isso a gente não vai colocar, porque agora a gente já sabe que as duas, a intensidade das duas tem que ser igual. Mas como que eu calculo a força de C de B? Bom, vai ser o K vezes o Q de C em módulo, vezes o Q de B em módulo, sobre a distância entre C e B. Distância entre C e B, eu vou colocar que é quanto? Bom, se tudo é 6 e esse pedacinho é x, esse pedacinho aqui, ó, é 6 menos x. Então aqui, ó, 6 menos x ao quadrado. E do outro lado, a mesma coisa. Ó, K vezes o módulo do Q de C vezes o módulo de Q de A. E qual que é a distância? Agora a distância entre A e C, ó, é x, dividido por x ao quadrado. Opa, e eu gostei, ó, porque ó, dá pra gente cortar um monte de gente, ó. Tem Q dos dois lados, não tem? K dos dois lados? Tem. Então eu posso cortar esse cara com esse cara. Tem QC, que é a carga do C, dos dois lados. Então também posso cortar os dois dos dois lados, que tanto são iguais. Quem que sobrou? O QB sobre 6 menos x quadrado e o A sobre o x quadrado. Legal. Então vamos lá, ó. Q de B sobre 6 menos x ao quadrado igual o Q de A sobre o x ao quadrado. Mas quem é o Q de B? O Q de B é 1 microcoulomb. 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6. Então substitui aqui, ó. Vai ficar 1
vezes 10 a menos 6 sobre 6 menos x ao quadrado igual. Quem que é o QA? 4 vezes 10 a menos 6 sobre o x ao quadrado. Opa, e eu gostei também, ó, porque dá pra gente cortar mais um cara aqui, ó. Corta esse cara, corta esse cara. Quem que vai sobrar? Vai sobrar o 1 sobre o 6 menos x ao quadrado igual o 4 sobre o x ao quadrado. E agora, professor? Agora ferrou, hein? Não, não ferrou não. Olha aqui, ó. Cruzadinha. O x ao quadrado vai lá para cima, vezes 1, igual ao 6 menos x ao quadrado, vezes 4. Não tem o quadrado dos dois lados? O que eu posso fazer para extrair esse quadrado? Raiz quadrada dos dois lados e eu vou conseguir extrair. Ó. Raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse lado e pronto, consigo extrair. Ó. Esse cara aqui eu corto com esse, sobra o x vezes 1, que é o próprio 1. E esse cara aqui ó, é multiplicação. Então a raiz vai sair com esse quadrado e esse cara aqui, ó, a raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar, abre parênteses, 6 menos x vezes 2. Ah, e agora? Distributiva, vou passar para cá. Distributiva, então vai ficar x igual a 6 vezes 2, 12, menos 2x. Passo para o lado de lá, vai ficar x menos 2x, x mais 2x, igual a 12. 3x igual a 12. 3 passa dividindo. O x é igual a 12 sobre 3 e o x é igual a 4. Ah, mas qual que é a unidade, professor? Então, qual que é a unidade que nós usamos aqui em cima? Ó? Metro. Então, aqui também vai ser metro e essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila, que na próxima aula a gente vem corrigindo todos os exercícios.